Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Hoje é terça-feira, dia 16 de setembro. E como disse o louvor, o teu amor é incomparável. Nós já sentimos tantos sentimentos, tantos alegria, amor, desejo, compaixão, mas o amor de Jesus é incomparável. Não há nada que se compare a esse amor, a essa presença, a esse cuidado. Amém? Você que pode estar em posse aí da sua Bíblia, glória a Deus, nós moramos num lugar que nós podemos ter Bíblia. Glória a Deus por isso. Vamos ler Salmo 91 em nome de Jesus? Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que ande na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás os pés do filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pô-lo em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Promessa de Deus, a Bíblia não mente, né? Deus disse que ia fazer tudo isso e ele faz. Ele guarda a tua casa, a tua vida, a tua família, amém? Gostaria de chamar a missionária Isabel, né, que vai estar louvando nesta manhã. Em seguida, vamos orar. Bom dia. Amém. Pode louvar. Curou-me, curou-me, curou-me a minha cegueira. O homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Salvou-me, salvou-me, salvou-me com muito amor. Um homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Deus abençoe cada um dos irmãos. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus, né? O Senhor está falando desde o início, desde o louvor tocado, da oração,
né, desse louvor da missionária Isabel também, que é a bênção de Deus. Vamos orar pela vida da pastora Maria Josenilde, curva sua cabeça. Amado Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esta manhã, pelo devocional, pela presença de Deus, por tudo que tem sido feito, Senhor, neste lugar, nessa mesa preparada, posta, que nós temos todos os dias, praticamente. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida da pastora Josenilde, seu lar, seu esposo, sua casa, sua renda, sua família. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar a tua filha, cobrir ela, Senhor, das tuas bênçãos, e que ela possa, Senhor Jesus, nos entregar conforme aquilo que o Senhor colocou no coração dela, para falar com a tua igreja, Pai. Assim nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastora Maria Josenilde, tem 20 minutinhos aí. Deixa Deus lhe usar, viu? Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Gratidão a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos reunidos para ouvir, receber, temos que guardar e praticar aquilo que Ele nos ensina, amém? Eu coloquei já lá nas mensagens, mas eu vou falar. O tema da mensagem é confiança, obediência e fé. E a palavra se encontra em Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 8. Amém? Vamos falar um pouco sobre Abraão. Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Aleluia. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o seu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-lhe ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs sela em seu jumento. Tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho. Partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, como fogo, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aleluia. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Aleluia. A gente ouve muitas ministrações sobre Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Glória a Deus. O Senhor chegou para Abraão, você vai ouvir a história de Abraão, desde o capítulo 12 até o capítulo 26 de Gênesis. Até o capítulo 25, do 12 ao 25, vai falar sobre a história de Abraão. Abraão, o Senhor falou para ele, Abraão, levanta-te, sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Aleluia. Deus não mandou Abraão largar a família dele para trás. Mandou sair do meio da parentela. Quem é a parentela de Abraão? Quem é a minha e a tua parentela? Pai, irmão, irmãs, tios, sobrinhos, primos e assim por diante. Mesmo assim, o seu sobrinho logo o acompanhou. E quando Deus falou, Abraão se levanta, ele não questionou a igreja. Ele confiou. O Senhor lhe deu uma ordem, ele confiou, ele obedeceu e ele teve fé. E o Senhor foi e falou ainda mais para Abraão, eu te farei pai de nações. Abraão
ele já era avançado de idade, sua esposa já era avançada de idade. Deus havia lhe feito uma promessa. Um filho. Abraão mais Sara, eles riram, ficaram sem entender como na idade deles eles poderiam ter filhos mais. Sara, que antes era Saraí, quis antecipar a promessa de Deus na vida de Abraão. Tomou uma das suas servas e deu para deitar-se com seu esposo, onde ali foi gerado Ismael. Ismael era descendente de Abraão, mas não era o filho da promessa que Deus havia feito para ele. Mas mesmo assim o Senhor cumpriu a promessa que havia lhe feito. Veio Isaac. Glória a Deus. E a alegria de Abraão foi muito grande, igreja. Só que o Senhor viu que Abraão estava amando mais a seu filho do que a ele. E o que é que o Senhor lhe fez? Um grande pedido. Abraão leva Isaac para o sacrifício. E igreja, eu e você teríamos coragem de dar o nosso filho, se Deus nos pedisse? E hoje, igreja, Deus tem realizado o meu sonho, tem realizado o teu sonho, nós temos pedido algo ao Senhor, o Senhor nos entrega, e muitas das vezes muitas pessoas estão se afastando da presença do Senhor depois que recebem a promessa, depois que a promessa é cumprida. Abraão, mesmo assim, ele teve fé, confiou e obedeceu. Pegou lenha, pegou jumento, pegou 2 moços que trabalhavam com ele, pegou seu filho Isaac e marchou para obedecer à ordem de Deus. E tem mais um detalhe, igreja. Quando eles chegaram no local, antes de subir, ele dispensou os seus 2 moços. Porque, igreja, aquilo que Deus tinha na vida de Abraão não era para outra pessoa presenciar, não. Era só ele e Isaac que iam ver o milagre acontecer. Será mais show de cantalamanalhas. Era só Abraão e Isaac que tinham que receber aquela bênção dada por Deus. Os outros iriam participar e nem iriam saber, porque a realidade era essa. O mistério era entre Abraão e Isaac. E lá eles subiram. Isaac, como eu e você, poderia ter ficado curioso. O cutelo estava ali, a lenha estava ali, mas cadê o sacrifício a ser colocado sobre a lenha? Que ele não estava vendo. E ali ele perguntou para seu pai: Pai, eis-me aqui, meu filho, onde está o holocausto? Glória a Deus. E Abraão não podia falar para seu filho que ele seria o sacrifício dado para Deus. Mas você sabe o que é mais interessante, igreja? É que quando chegou no local que foi feito o altar, Abraão começou a amarrar o seu filho. Agora imagina o coração daquele pai como estava. Angustiado. Creio eu que sim. Mas mesmo assim ele obedeceu. Confiou no Senhor e teve fé que algo iria acontecer. E Isaac, ele também não questionou. Quando seu pai começou a amarrar suas mãos e colocou ele sobre o altar, ele não questionou. Que ele poderia ter falado: Pai, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não, ele também obedeceu. E quando Abraão levantou aquele cutelo para tirar a vida do seu filho, obedecendo a voz de Deus, o anjo falou: não, o sacrifício já está ali, lá o Senhor mostrou o cordeiro. Entendeu, igreja? Tudo na nossa vida tem que ter obediência. Nós temos que confiar no nosso Deus. Ele não vai nos dar uma missão além daquilo que a gente possa cumprir. Ele não vai nos dar um fardo além do que a gente possa suportar.
Porque aos nossos olhos da carne, as nossas forças físicas, nós não suportamos muitas provas que eu e você já enfrentamos. Mas quando a gente se coloca na presença do Senhor, a força dele entra em nós. Porque a força é de Deus, não é nossa. Porque se fosse pelas nossas forças, pela enfermidade, pela diversidade, as dificuldades financeiras, a gente poderia até não estar mais aqui nessa terra. Porque o desespero bate, igreja. A preocupação vem. Como eu vou cumprir tal compromisso? Senhor, eu estou enferma, não estou aguentando nem me levantar dessa cama. Mas quando você obedece a Deus, não importa onde Ele te mande, não importa o que Ele diga para você fazer, você pode ter certeza que Ele não vai ficar te devendo nada, porque Ele já providenciou tudo lá na frente. Abraão chegou num lugar com seu sobrinho Ló, e ali os servos deles começaram a criar atrito um com o outro, e aí houve a separação entre tio e sobrinho. Porque Deus mandou que ele saísse do meio da sua parentela. Ou seja, não era para ninguém ter acompanhado ele. Mas teve que haver a diversidade entre eles para que houvesse a separação e que a palavra do Senhor se cumprisse na vida de Abraão. E aí estava lá os pastos verdejantes e somente terra seca. E Deus deu a sabedoria a Abraão de mandar Ló escolher. Os olhos de Ló cresceram quando ele viu aquelas terras verdejantes. E ele preferiu ir para aquele lugar, aquelas colinas onde estava Sodoma e Gomorra, terra de pecado, de prostituição, de idolatria. Porque a bênção do Senhor não estava nas terras, estava na vida de Abraão. Aleluia. E onde Abraão colocava a planta dos seus pés, tudo florescia. Tudo prosperava. E quem estava com ele prosperava junto. Ei, as bênçãos do Senhor vão te acompanhar por onde você passar. Desde que você obedeça a voz do papai. Não tem como nós prosperarmos na presença do Senhor sem obediência, sem fé, sem confiar no que Ele está nos falando. Aleluia. Glória a Deus. Confiança e superação. A fé de Abraão pode ser aplicada aos desafios atuais, mostrados que ele pode transformar situações difíceis e abrir portas para o futuro. Abraão teve fé, o Senhor providenciou o cordeiro, o Senhor os fez pai de nações, aleluia. O Senhor cumpriu a promessa, te deu um filho. O Senhor deu 2. A gente diz que o Senhor deu 2, porque se não fosse da permissão de Deus, Ismael não teria nascido. Mas foi porque Sara ultrapassou as promessas do Senhor. Mas o filho da promessa veio. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem colocado no teu coração, que Deus tem te feito. Continue obedecendo, confiando, ouvindo a voz do Senhor. Não queira fazer nada pelas tuas forças, pelas tuas vontades, para o que os teus olhos da carne estão vendo. Ore ao Senhor e peça que Ele te dê visão de águia. Que o Senhor abra a tua visão espiritual, o teu ouvido espiritual, para ouvir Deus falando com você. E não é só ouvir, igreja, é obedecer, é colocar em prática. Porque se Abraão não tivesse obedecido à voz de Deus, quando o Senhor disse, saia do meio da sua parentela, se ele tivesse questionado, nada teria mudado na vida de Abraão. Tem pessoas que estão deixando suas famílias para trás,
dizendo, Deus mandou Abraão sair do meio da parentela, largando marido, largando mulher, largando filhos para trás. Não, Deus não mandou Abraão largar a família, Deus mandou sair do meio da parentela dele. Porque quando eu e você casamos, família nossa é marido e filhos. Os demais viram parentela. Porque quando nós nos casamos, nós viramos uma só carne, um só corpo, um só espírito. E eu já ouvi muitas pessoas dizer, Deus mandou eu sair do meio da minha parentela e terminar largando marido para trás, às vezes marido não é cristão, não entende. E como é que você quer que a promessa de Deus se cumpra na tua vida? Muitas das vezes Deus coloca um marido ou uma esposa que não é crente na nossa vida, é para a gente cuidar. Se foi Deus quem colocou na tua vida, igreja, se foi Deus quem colocou essa pessoa na tua vida, ele vai trabalhar, vai haver mudança, vai haver transformação. Mas se foi você que escolheu, você vai pagar um preço. Se Deus te disse não e você quis fazer a tua vontade, você vai pagar um preço. E o preço é alto, igreja. E depois você quer cobrar de Deus aquilo que Deus não te deu. Deus usa a base para dizer essa pessoa não é para você. Não faça isso. Mas o desejo do teu coração, que o coração é enganoso, igreja, o amor, como a gente diz, eu amo, fala mais alto do que a obediência a Deus. E qual é a consequência? Frustração. E muitas pessoas estão saindo da presença do Senhor porque estão se frustrando, mas muitas das vezes são eles próprios que provocam a frustração. Em toda a caminhada de Abraão, houve prosperação, houve bênção. Ele foi um homem humilde, fé em meio à humildade. Abraão era um homem, não era um rei ou uma pessoa poderosa, não, mas um homem comum, o que reforça a ideia de sua relevância vinha de Deus e não de suas próprias qualidades, e que Deus pode trabalhar através de vidas humildes. Por ele ser um homem humilde, o Senhor reforçava a relevância. Era Deus quem trazia tudo no coração dele. Abraão, faça assim, segue tal caminho. Abraão, me obedece. Eu te farei pai de nações, mas Abraão não deixava de falar a verdade. Abraão, onde ele pisava, havia transformação. Houve uma falha nele, sim, quando ele teve medo de morrer. Aleluia. E ele falou que Sara era sua irmã e não sua esposa. Foi um momento de fraqueza, sim, mas depois ele reconheceu. Todos nós temos fraquezas, mas nós temos que nos arrepender diante de Deus. Que nós erramos, que nós somos falhos. Nós temos que ter a humildade, igreja, porque Deus ama os humildes. Quando você é humilde, você ajuda o teu próximo, você se preocupa, você sente a dor do teu irmão. Mas mesmo assim você tem que falar a verdade para o teu irmão onde ele está errando, para que haja conserto diante do Senhor. Não é você estar apontando, gritando, não, mas falando a verdade para o teu irmão. Porque se eu e você estamos de pé hoje, igreja, teve alguém que se colocou de joelhos pelas nossas vidas. Então, vamos fazer isso, vamos nos colocar de joelho pela vida de alguém. Porque o convencimento daquela vida não é eu e você quem vamos fazer, igreja. O homem não tem poder de convencer outro homem, somente o Espírito Santo vai fazer isso. Abraão teve fé, confiança e obediência a Deus. As promessas se cumpriram na vida dele, na vida de quem estava à sua volta. Ló estava numa terra onde havia prostituição e o Senhor disse que iria destruir.
Mas por amor à vida de Abraão, Deus poupou a vida de Ló e da sua família. O anjo foi lá para retirar Ló daquela cidade, mas sua mulher estava presa àquele lugar. A ordem foi: ande, não olhe para trás. E aquela mulher fez o quê? Na beira da estrada, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Houve desobediência. Mas por amor à vida de Abraão, Deus poupou a vida de Ló, seu sobrinho. Quantas vidas Deus não tem poupado por amor a mim e a ti? É porque nós somos merecedores? Não. É porque a graça e a misericórdia dele tem nos alcançado todos os dias. Então, Abraão foi considerado o pai da fé, sim, porque ele obedeceu todos os chamados de Deus. Ele proveu o cordeiro, foi pai de uma grande nação, porque foi através da vida de Abraão, aleluia, que veio a história de Israel. Amém, igreja? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Porque Deus é fiel. A palavra dele, quando ele promete, ele cumpre. Só depende de mim e de você se posicionar, confiar, obedecer e ter fé. Aquilo que ele nos ordena. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Abraão é um exemplo, né, de fé, de obediência, né? De ouvir, né, a voz de Deus e fazer somente o que Deus manda, não o que ele achava, o que ele pensava, ou o que falavam para ele, né? Ele era muito temente ao Senhor, né? E que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração e lembrarmos sempre de Abraão e sermos assim. Mesmo se vir alguém dizer assim, não espera a promessa não, pega esse aí mesmo, casa com esse aí mesmo, engravida assim, faz isso, abre esse negócio. Não, espere o Senhor te dizer, te confirmar, ele vai usar alguém, ele vai usar a palavra, fique tranquilo, né? Espere no Senhor. É uma palavra que diz que quem confia no Senhor, né, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, que permanecem firmes. Que nós venhamos confiar no Senhor. Amém? Vamos orar então para finalizar. A Ana pode orar para nós, querida, para finalizar aí, pela presente de Deus, pela vida da pastora Josenilde, por tudo que o Senhor tem feito, para que o Senhor fique conosco nesse dia. Amém. Pai do Senhor, irmãs, irmãos, Deus abençoe. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Eu estava viajando na palavra ali, me alimentando aqui. Ai, Jesus, que muitas vezes a gente entra em situações, a gente passa por situações, até em casa. Isso é muito profundo, essa palavra. Muitas das vezes o Senhor fala que, olha, para a gente estar fazendo essa parte, falando nós como pais, né? Como mães, a gente está indo, está seguindo, mas dentro da casa mesmo, não é nem a parentela, é dentro da casa mesmo. A gente vê essa divisão. A gente, sabe, a gente está ali orando, intercedendo e por amor a nós, o Senhor dá livramento aos nossos filhos, ao marido, à esposa. Mas quantos lares, quantas famílias não estão passando por isso, né? Quantas? Eu mesmo, há anos atrás, eu tenho esse testemunho que eu evangelizei o pai das minhas filhas, sou mãe e pai de 2 filhas, uma de 27 anos, casada, já tem uma netinha de 4 aninhos, e minha outra filha tem 17 para 18 anos, minha Sara. E eu evangelizei, ganhei ele para Jesus. O pai dela, assim, quando ele se tornou pastor e eu diaconisa, ele pegou e virou as costas para a família, depois de 21 anos e meio de casado. Sabe? Que foi para fazer a obra. Mas como é que vai fazer? Eu vou fazer a obra, vou rodar os 4 cantos dessa terra. Então eu vivi isso, nós sentimos isso na pele, né? E a minha filha mais velha, ela tem esse jeito do pai. Então, eu estava aqui muito assim, sentindo a presença do Senhor, porque muitas das vezes, mesmo tudo que eu colocava a mão para fazer, eu pelejava para poder fazer, eu falei, Senhor, eu preciso para poder ter minha renda, ter o dinheiro. E o Senhor abençoava.
mas ela estava junto e não ia para frente. Ela, em vez de somar, sempre estava procurando outro caminho. Minha Sabe? benção, tem prazo, não vai fechar, vai acabar o horário da gravação. Vamos orar. Mas palavra maravilhosa. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor venha continuar ministrando ao nosso coração, Pai. Na vida de cada um, Deus, nós te agradecemos por esse momento. A pastora Josenilde sempre trouxe essa palavra. Que o Senhor venha abençoar a vida dela grandemente, em todas as áreas da vida dela, a família dela, Senhor. Cada uma de nós, Senhor, cada um de nós aqui que estamos nessa manhã. Coloca em tuas mãos a pastora Amália também, que o Senhor venha abençoar a vida dela, renovando as suas forças, dando saúde a ela. Em nome de Jesus, para ela continuar fazendo a tua obra, Senhor, com excelência. Toma em tuas mãos a presente de Deus, todos os donos, a direção, Senhor, toda a fábrica, a direção. Que o Senhor esteja abençoando os revendedores, Senhor, todos, Senhor, que fazem parte dessa família, Pai. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas e que nós possamos ter os nossos ouvidos sensíveis, Senhor, à tua voz, para ouvir ao Senhor e viver, Senhor, debaixo da tua direção, Pai. Em nome de Jesus, é melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, diaconisa Ana, que Deus te abençoe tua casa, tua família, né? Outro dia, quando der mais tempo, daí a irmã testemunha tudo, tá? É bênção de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, né? Que vocês tenham um dia abençoado, coloquem Deus na frente, ouçam o Senhor. Essa palavra também foi muito para mim, né? E ontem quase que eu fechei um negócio que não era para me fechar. E eu quero agradecer a oração de todos também, consegui vender o meu carro, glória a Deus, né? E quem orou por mim, que seja abençoado em nome de Jesus, tá, gente? Fiquem com Deus, Deus abençoe. À tarde tem oração e até amanhã. Amém? Vou dar a bênção. Ô, bênção apostólica, pastora Amália, verdade? Perdão. A sua mãe em forma de receber. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, nosso Abba, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam com fé. Amém. Amém. Glória a Deus. Um dia abençoado para todos, em nome de Jesus. Quase que fomos embora sem bênção, pastora Amália. Glória a Deus, Deus abençoe, gente. Eita glória, se tu precisa, chama por ele te ouve, te atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Glória a Deus. Obrigado, Bruna.